Fala galera, vamos chegando. Hoje vídeo de análise completa do HGLG11. Isso mesmo. Hoje nós vamos trazer uma análise desse fundo que é um dos maiores do nosso mercado, muitos cotistas, e com certeza é um dos fundos que mais movimenta o nosso mercado do lado logístico. E com certeza, se você está nesse vídeo aqui, você pode ser cotista ou até mesmo está pensando em ser cotista. Então é importante você ficar nesse vídeo que eu vou falar de algumas coisas importantes que estão acontecendo no fundo e aí você vai ter aí a sua conclusão. Se é algo para você se preocupar, se você vê como uma oportunidade. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e já desse o like, que é muito importante para o YouTube disparar para mais pessoas. E também gostaria que você deixasse nos comentários, caso você queira algum fundo em especial, uma análise completa como essa, né? Muitos investidores têm ainda o erro de investir e às vezes não ler um RI, não ler o relatório gerencial ali do fundo, seja o RI da empresa ou até mesmo não sabe. E esse é o meu papel aqui, facilitar a sua vida. Então a gente vai analisar aqui tudo que está acontecendo neste fundo, facilitando para você ter aí um panorama do que está rolando no HGLG11. É muito importante que você tenha essa prática de pelo menos a cada 3 meses ou quando o fundo soltar o seu relatório gerencial, dar uma olhada no que está acontecendo com ele. A gente não pode cometer o erro daquele pensamento, bom, investir agora vou esquecer, deixa rolar aí o que está acontecendo. Não é muito legal. Esses dias até conversando com um amigo meu pessoal, ele foi olhar, se eu não me engano, foi RDM11, né, que não existe mais. Teve uma incorporação, trocou de nome. Ele falou, nossa, o RDM não existe mais. Ou seja, ele está nesse padrão que está investindo e não está vendo o que está acontecendo. E isso não é bom. A gente trabalha bastante, a gente rala. Estou gravando hoje esse vídeo no dia 20 de novembro. É um feriado. Talvez você está agora aí assistindo, já trabalhou hoje, ou foi ontem, enfim. Trabalhou no feriadão, eu trabalhei hoje no feriado. Então você rala para conseguir, né, ter uma renda extra ou aumentar aí a sua renda para você conseguir fazer os aportes. Então você precisa cuidar dos seus investimentos. E talvez você fale assim, Ricardo, mas quem cuida para mim é um assessor, é um consultor, não sei. Acredito que também você deve, pelo menos o básico, entender. Né? Por mais que está na mão de algum profissional do mercado, entender onde ele está fazendo as suas alocações é muito importante para você conseguir ter um critério um pouco mais apurado, que você consiga ali ter uma discussão mais elevada sobre os investimentos e os aportes que ele tem feito. Então o que eu quero trazer aqui para você é facilidade de você, ao invés de ler todo aquele relatório, eu colocar aqui os pontos mais importantes do relatório, pontos de atenção, pontos críticos, os pontos positivos, e aí você conseguir ter um panorama do fundo imobiliário, da ação que você tem. Então hoje é sobre HGLG e nós vamos falar o que está acontecendo, o que despertou meu interesse para fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu sou investidor do HGLG na minha conta, na minha carteira pessoal, não na carteira de aposentadoria da Milena. Inclusive, se você não está acompanhando essa carteira de aposentadoria da minha filha, esse projeto, acompanhe. Clica aí no nosso nome de Olho no Lucro, você vai estar ali no ver o canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho como eu pedi, já dá o like aí no vídeo que você está assistindo e também vai lá na playlist. Na playlist vai ter projeto aposentando a minha filha. A gente está no segundo mês de aporte de um projeto de até os 18 anos de idade dela, até a maior idade dela, eu fazia aporte todos os meses de maneira regular. Ou seja, eu quero criar uma carteira previdenciária para ela até ela chegar à maioridade. Então é uma saga longa que está só começando, está no segundo mês. E para você não perder nada, entender todo o projeto aqui nos vídeos, eu explico como começou a carteira, a ideia, o primeiro aporte e agora já fizemos o segundo aporte nessa semana. Então teve vídeo fresquinho aí essa semana. Mas como o vídeo aqui hoje não é da carteira de aposentadoria dela, é HGLG11, nós vamos falar sobre ele e o que chamou a minha atenção para fazer esse vídeo sobre HGLG11, que eu sou investidor, você também pode ser investidor ou está querendo ser investidor cotista deste fundo. Eu vou dividir aqui a minha tela e essa notícia aqui me chamou a atenção. A HGLG11 tem queda no lucro, mas mantém dividendos e projeta movimentações na carteira. Então aqui nós temos 3 coisas importantes. Queda no lucro. Opa, teve queda no lucro, né? Então a gente precisa entender o que fez ali a queda no lucro acontecer. A gente vai falar sobre isso. Manteve os dividendos. Se teve uma queda no lucro, como que ele mantém o mesmo dividendo, os mesmos patamares ali de pagamento. E essas movimentações que ele vai fazer na carteira. Então já são pontos base para você ali analisar, talvez, no fundo imobiliário que você tenha.
Não seja um investidor que investe e esquece do que tem. Não faça isso. Seja um investidor que pelo menos entende os movimentos que está acontecendo com o fundo ou a empresa que você colocou o seu dinheiro tão suado. Então aqui a gente está falando de lucro, a gente está falando dos pagamentos que se manterão e movimentações na carteira. A gente tem o HGLG11 como um dos maiores fundos do mercado, né? Ele é um fundo aí que está com valor patrimonial descontado, está em um PVP de 0,98, tem um descontinho, tem uma liquidez aí de mais de 7 milhões diária, uma liquidez muito alta. É um fundo que tem mais de 500 mil cotistas. Se a gente olhar aqui, ó, 513 mil cotistas. Tem uma taxa de administração aqui baixinha. É um fundo logístico. Aqui mostra, né, as cotas já emitidas pelo fundo. O valor patrimonial é um fundo gigante. Ele tem 5,49 bilhões de valor patrimonial. E a sua vacância atual. Porém aqui, ó, tem uma vacância de 2,90, mas a gente viu aqui na notícia que ele vai fazer movimentações na sua carteira, com o que ele projeta. Ou seja, será que essa vacância ela vai diminuir, ela vai aumentar? Então nesse vídeo nós iremos falar desses detalhes que está ocorrendo no HGLG11. E eu estou aqui com o relatório aberto, gerencial, o último relatório, e a gente vai dar uma analisada no que está acontecendo. Então aqui vamos falar sobre resultado e rendimento. Tá? Aqui já tem um comentário de gestor que facilita bastante, então a gente vai dar uma olhada aqui no rendimento. Aqui fala que em outubro o fundo apresentou uma receita, né, total de 1,21 por cota, o que levou a um resultado de 0,95. Opa! Então ele, né, tem 0,95 aí de resultado a ser distribuído. Porém, no decorrer do mês, devido à redução da alocação de FIIs, ou seja, o fundo tem uma carteira de fundos imobiliários, né, ele reduziu, foi gerado 2 centavos de receita extraordinária. Neste mês, a distribuição de rendimento foi de 1,10 por cota, em linha com os últimos meses. Dessa forma, houve uma redução da reserva acumulada para 0,35 centavos por cota. O pagamento ocorreu agora, dia 14 desse mês de novembro. Então aqui já tem um panorama. O fundo rendeu 95 centavos, pagou 1,10 por quê? Tem 2 centavozinhos aí de lucro que ele conseguiu, né, por vender alguns fundos imobiliários, e ele tem aí uma reserva, e ele está queimando essa reserva. Então ele usou aí da reserva para poder manter os dividendos. É um ensinamento que muitas das vezes a gente olha o rendimento, né, o provento pago pelo fundo imobiliário e fala, nossa, esse mês o fundo aumentou ali o rendimento distribuído. Você precisa ter essa análise, ler pelo menos isso e entender. O que ele aumentou porque ele aumentou a sua receita ou ele está usando da sua reserva que ele tem. Às vezes ele vendeu, né, um ativo, vamos usar aqui o fundo imobiliário que a gente está em tema, que é o HGLG. Ele vendeu um galpão, então ele foi lá, acontece essa notícia, né? Fundo HGLG ou determinado fundo vendeu tal imóvel e consegue tantos milhões que é por cota um valor de R$5. Normalmente o fundo não pega os R$5 e já coloca na conta dos cotistas. Ele faz o quê? Ele vai distribuindo de maneira diluída. Então ele acaba tendo uma reserva de alguma receita que ele fez de alguma venda e ele vai distribuindo de maneira fracionária. Ou seja, o aumento daquele rendimento que ele está distribuindo não foi por conta de um ajuste operacional ou, no caso, ele conseguiu fazer outras locações aumentando a sua receita. Não, ele tem uma reserva que ele vai ser distribuído. Logo, essa reserva um dia acaba. Logo, isso aí vai fazer com que o rendimento ele volte, se ele não fizer nenhuma outra aquisição para fazer outra venda, para ter reserva, o fundo volte apenas a distribuir o que ele tem de locação. Então a gente precisa entender esse detalhe, que o fundo ele distribui o que ele recebe de aluguel, mas se ele tem reserva, ele também distribui isso. Isso faz às vezes com que tenha essa distorção na sua distribuição. E o HGLG, ele fez isso, né? Então no caso ele distribuiu aqui, ele falou que ele desfez da sua carteira, de alguns fundos imobiliários, e a gente tem aqui no fundo do relatório esses fundos imobiliários que ele tem em carteira, que eu particularmente acho uma porcaria. Ele tem muitos fundos ruins. Aqui ele tem INLG11, o XPIN. Então ele tem alguns fundos imobiliários que tem aí cerca de 5% do PL da sua carteira, não é muito, mas ele tem alguns fundos bem ruins. E ele ainda conseguiu ainda com um lucrinho, né? 2 centavos aí por cota se desfazendo de uma parte da carteira. Ele já chegou a ter 6,1 do PL, tá vendo aqui, ó, da carteira nesses fundos imobiliários, tem diminuído e agora está na casa de 5. Então ele conseguiu fazer um lucro. Isso entrou também para a distribuição da sua cota para chegar e manter esse 1,10. Por que os fundos fazem isso, essa corrida para manter os rendimentos? Porque sabe que a maioria dos investidores, o pessoa física, não tem essa habilidade
de entender o relatório, etc. Então olha muito para a questão do dividendo. Então ele faz isso. Ele fala, pô, se eu diminuir a minha distribuição de rendimento, vai assustar muito o cotista, que às vezes não faz essa análise apurada, não está acompanhando aqui ainda o de olho no lucro, não tem esse entendimento. Então ele fala, vou vender porque diminui o rendimento. E às vezes só diminui o rendimento porque ele queimou sua reserva ou alguma coisa do tipo e ele vai voltar a distribuir o que ele tem de locação. Ele se assusta. Então por isso que os fundos, eles procuram sempre manter ali a base do que ele vem distribuído para não assustar tanto os seus cotistas. Vamos falar agora sobre a movimentação de locatários. Eu fiz a minha lição de casa, tá? Então eu tenho aqui anotado no meu caderninho dados do HGLG, coisas importantes. Então a gente falou aqui que ele tem usado aí da sua reserva, né, acumulada, então ele tem queimado a sua reserva acumulada. E a gente vai falar aqui agora de umas movimentações que ele fez. E aí também da vacância que vai acontecer agora com o fundo. Né? Aqui ele fala que nesse mês tivemos as seguintes movimentações no ativo Syslog. Saiu, né, o Westin e no mesmo módulo entrou a Cinedux. Então no caso ele trocou aí no caso os seus inquilinos. Então tudo bem, com isso a vacância, né, nesse caso não teve mudança. E teve também a entrada, né, do Hub House no ativo de São José dos Campos. Com isso a vacância física foi para 2,8 no mês de outubro. Aí, porém, tem aí um detalhe. Temos uma projeção aqui que o gestor ele coloca. Temos projetado as seguintes movimentações para os próximos meses. E aí que a gente tem que ficar de olho, né? Vai ter algumas saídas de alguns inquilinos e fica mais fácil a gente entendendo aqui no gráfico. A gente clicando e já vem para a página. Aqui ele fala que setembro, 2,9 a vacância. Lembra que a gente deu uma olhadinha aqui? E aqui fala que a vacância é de 2,90 e eu falei que poderia aumentar ou diminuir. A gente tinha que ver o que estava acontecendo com o fundo. Então, setembro 2,9, outubro foi para 2,8 porque saiu aqui o Westin, entrou um no lugar e mais um inquilino, 2,8. Porém, aqui agora em novembro vai sair 4 inquilinos, né? Do Syslog vai sair 2 inquilinos, no São José vai sair 1, no Duque de Caxias vai sair 1 e outro no Syslog. Então no Syslog sai 3, São José sai 1 e no Duque de Caxias também sai 1. Dezembro não sai ninguém e o ano que vem também temos outras movimentações. No CLE vai sair também o inquilino, o TLS e também no mês de fevereiro, no ano que vem, no RV Imola, lá em Ribeirão Preto, também vai ter aí uma saída de inquilino. Então a gente precisa estar de olho, né? Precisa estar de olho que a gente vai ter um aumento de vacância que o fundo já prevê que vai ficar em 4,6 em fevereiro. Então, lógico que até lá ele já pode ter algum inquilino que ele já pode estar colocando, fazendo aí no caso alguma uma movimentação já de colocar alguém no lugar, porém ele já te avisa, investidor, que ó, fevereiro pode ocorrer, se a gente não trouxer ninguém para dentro dos imóveis, a gente pode ter uma vacância de 2,9 lá em fevereiro de 4,6. Então você já consegue visualizar que vai ter uma vacância maior. Isso é um problema? Depende. Eu olhei aqui, o imóvel ele tem um padrão A e o outro é A. Então a gente consegue ver que são bons imóveis, ele pode até mesmo colocar logo um novo inquilino. Então a gente pode perceber que pode ser uma vantagem, ele pode até mesmo fazer um novo contrato. Então venceu, imagine que ele tinha um determinado contrato, ele pode fazer um contrato agora com um atípico, bem diferenciado, onde consiga ter uma melhor previsibilidade de receita. Ele pode fazer um contrato, uma revisão melhor para os ajustes do novo modelo. Então ele pode até aumentar a sua receita colocando novos inquilinos, porque serão novos contratos que ele vai trazer para dentro do fundo. E isso é muito importante. O fundo ele fala que ele tem uma dificuldade de locação em um imóvel. Aqui no final ele fala muito aqui nessa parte do comercial, que ele fala do imóvel de São José dos Campos. Que ele fala aqui, ó, que trata-se de uma antiga fábrica da Ericsson que continua sendo a maior ocupante. Então a Ericsson continua lá no parque. O principal problema aqui está na tipologia do galpão, que tem uma característica industrial. O pé direito é muito baixo, né? Então ele tem algumas dificuldades aí para fazer locação nesse imóvel de São José dos Campos. Que eu falo, né? O GGRC ele tem transformado ali o fundo, né? Saído muito do industrial, indo mais pro logístico por conta disso. O HGLG tem um fundo que tem esse problema, tem um imóvel que tem esse problema, melhor dizendo. Ele tem um perfil muito industrial. Então para você tirar uma empresa, ou a empresa que já saiu e colocar outra, tem que ser muito dentro desse perfil. Para quê? Para você conseguir atender aos modelos, né? O industrial não combina muito ali o padrão com o do logístico, e ele está tendo esse problema.
A gestão em parceria com a CBRE vem direcionando, né, esforços para atrair o público-alvo local, priorizando setores estratégicos como tecnologia aeronáutica e automotiva. E ele fala aqui, ó, que independente, né, esse trecho aqui é interessante, da tipologia do ativo, estamos recebendo visitas quinzenais, sendo que uma delas está bem avançadas para a minuta, ou seja, pode ser que tenha uma novidade que nesse imóvel tão difícil de locar, que ele tem uma vacância, uma disponibilidade acima de 15%, ele pode conseguir fazer uma locação, e isso também muda o perfil aí do fundo, porque ele vai conseguir colocar um inquilino e automaticamente receber mais na sua receita. Então a gente está falando aqui de uma coisa muito importante, que é a questão de vacância, a dificuldade que ele tem do imóvel, mas aí a gente vai entrar numa questão muito importante aqui do HGLG, que é a questão da sua dívida, né? Ele tem um grande problema aqui de dívida, na minha opinião, que a gente tem que ficar de olho, né? E talvez isso tenha pegado muito para nós que somos cotistas, então ele tem aí uma questão a ser ajustada que a gente tem que ficar muito de olho. Antes da gente falar dela, a gente tem aqui uma aquisição de um imóvel legal em Cariacica, no Espírito Santo. Ele adquiriu um imóvel que ele vai dominar praticamente ali aquela região, vai conseguir distribuir para boa parte do Espírito Santo, então foi uma ótima aquisição aqui do fundo, um imóvel com padrão AAA, né, que é o nível máximo aí de qualidade, então isso é muito importante. Ele também está desenvolvendo, né, e terminando a obra aqui de um imóvel em Simões Filho, que já está quase prontinho, que também vai poder ser bem locado, né? Está com 99,06% de avanço no físico, então logo esse galpão também vai ser disponibilizado para que ele possa aumentar as suas receitas de aluguéis. Mas como eu havia falado, a gente tem que ficar de olho numa questão aqui, na questão financeira, a alavancagem aqui do fundo, né? Então o fundo hoje ele tem umas dívidas importantes a serem pagas, né? Que vou colocar aqui na tela para vocês, que a gente tem que ficar bem de olho, que isso pode comprometer aqui, né, o fundo. Como eu falei, ele vai queimando reserva acumulada, ele chegou a ter aqui em novembro do ano passado 1,5 de reserva acumulada, hoje ele tem 35 centavos só de reserva acumulada por cota, então ele está queimando a reserva acumulada para manter o patamar de dividendo, só que vai acabar, então ele precisa fazer a movimentação logo. Eu acredito que o HGLG ele precisa rapidamente se desfazer de algum ativo, ele precisa dar uma reciclada, então ele precisa vender, fazer uma captação para ele poder ter uma reserva acumulada aí para distribuir aos seus cotistas, tá? E aqui o que eu acho que mais chama a minha atenção no relatório, ele tem aqui, ó, a receber em mais de 12 meses, aqui na casa de 35 milhões, quase 36 milhões, porém aqui, ó, a pagar em até 6 meses ele tem 134 milhões a pagar. E a pagar a mais de 12 meses, 536 milhões. Então a gente olha aqui que ele tem para receber a mais de 12 meses, ou seja, muito à frente de um ano aí, né? 35 milhões. E ele tem uma obrigação a pagar em até 6 meses de 130 e poucos milhões. Ou seja, ele tem uma dificuldade. De onde vai sair esse dinheiro? A gente tem que ficar de olho, porque de onde o HGLG vai conseguir essa grana para arcar com esse pagamento nesses próximos 6 meses. E ele tem também todo esse montante de 535 milhões a pagar para mais de 12 meses. Então o fundo ele tem entrado numa situação aqui financeira que a gente precisa estar muito, mas muito de olho, porque ele tem aqui algumas amortizações, ó, que vai aumentando em 26, 75 milhões, 57 milhões e 27. Então aqui ele tem uma amortização muito alta de dívida, né, que ele vai precisar aí quitar. Só que a gente olha o que ele tem a receber é muito pouco, ele está literalmente recebendo aluguéis. Então, o que eu acredito que o fundo ele precisa estar fazendo, né, muito em breve, são questões de vendas. Então, ele tem alguns contratos revisionais aqui que eu acho que ele deveria também já dar uma olhada. Aqui em 25, os revisionais aqui, ó, dele, ou seja, contratos que ele pode dar uma olhada e falar, vamos dar um reajuste, vamos dar uma ajustada nesse contrato. É muito importante isso para o fundo, ele precisa dar esse ajuste de receita, aqui ó, revisionados, 52% de concentração dos revisionais esse ano, o ano que vem só 12%, então o fundo ele tem entrado numa espiral complexo de estou com dívida, porém nós como cotistas olhando aqui, a gente precisa entender da onde vai sair mais grana, então ele tem pouco para receber, ele tem muito a pagar, né? Tem vacância para acontecer, tem inquilino para ir embora, então o que eu acho que você e eu temos que ficar de olho é quem vai entrar, muito em breve ficar de olho no como o fundo está fazendo as movimentações
para não ter essa vacância elevada, como que o fundo vai arcar com essas dívidas de curto prazo aí de até 6 meses e depois as de mais de 12 meses, 500 milhões a mais de 12 meses e 135 milhões aí aproximadamente em até 6 meses, então ele vai precisar levantar essa grana. Então ele precisa se mexer logo. Então o que eu acredito que você cotista ou que está pensando em entrar em HGLG precisa estar de olho é as movimentações que o fundo vai fazer nos próximos meses, justamente para arcar com essas dívidas. Não está com uma alavancagem tão alta, a alavancagem do fundo não é alta, se não me engano está na casa de 12%, não é alta, porém não está alta porque automaticamente está com dívidas para frente. Porém, se ele começar a ter que automaticamente resgatar a grana, pegar a grana de uma outra maneira, começar a se alavancar, e a gente acaba se tornando um grande problema para o fundo. Então, o que eu acredito, não sou gestor do fundo, né? Longe de ter as capacidades de um gestor, mas eu acredito que ele precisa pegar algum imóvel e fazer alguma movimentação urgente. Ultimamente ele não tem se alavancado porque ele tem comprado através de cotas, né? Então ele tem cota de fundo, ele vai lá, entrega as cotas e pega o imóvel. Por isso que não se alavancou tanto financeiramente. Mas como a gente viu, as reservas estão acabando, ele não tem bons também fundos imobiliários para às vezes colocar nessas movimentações. Será que ele vai começar a se alavancar? Temos que ficar de olho nisso. Então, hoje o vídeo foi para te trazer um panorama do HGLG. E aí, ao final agora, você acha que ele perdeu os fundamentos? Ele não é mais aquele fundo, reloginho? Não se esqueça que relógio para, relógio atrasa, relógio quebra. O HGLG sempre foi conhecido por ser um fundo tranquilo, sem muitas movimentações, mas acho que agora é o momento dele começar a fazer algumas movimentações porque ele tem compromissos aí a pagar de curto prazo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser outra análise como essa de um outro fundo imobiliário ou de uma ação, deixa aqui nos comentários que eu vou te atender. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o like no vídeo e não se esqueça, sempre fique de olho no lucro.